tema da pregação é Cadê você? Está em Jó capítulo 23, versículo 8 e versículo 9, que diz: Mas se eu vou para o oriente, lá ele não está, e se eu vou para o ocidente, não o encontro. Quando ele está em ação no norte, não o enxergo, quando vai para o sul, nem sombra dele eu vejo. Por que eu quero falar para você hoje sobre o que nós vamos conversar, sobre esse tema? Cadê você? Deus, aonde você está? Essa ministração é baseada em um livro do John Bevere, que tem por título Deus, cadê você? É uma passagem pelo deserto. Mas por que eu quero falar sobre deserto agora no início do ano? Talvez a coisa mais interessante a se fazer é falar sobre deserto lá no meio do ano, que talvez você está precisando de recarregar sua bateria, passando por alguma situação assim já de cansaço pelo meio do ano, 6 meses se passando. Mas o problema é que tem gente que só mudou de ano e não mudou de vida. Porque o que define você não são as emoções do dia 31 para o dia 1º, é a prática e a realização do dia 31, é a prática e a realização do dia 1º. Ficar emocionado na igreja, em casa, em qualquer outro lugar que você está, na praia, vendo fogos de artifício e fazer várias promessas, qualquer pessoa faz, mas você vai ter que começar a dieta na segunda, você vai ter que começar a leitura dos livros na segunda, você vai ter que começar a trabalhar mais no dia 1º, você vai ter que fazer alguma coisa. Então as emoções de um domingo à noite em uma comunidade de fé, as emoções de um momento do dia 31 e várias promessas não vão definir você, é as suas atitudes que vai dizer aonde você vai chegar e como você chegará. Então eu preciso dizer para você, porque talvez nós mudamos de ano, mas o tempo continua o mesmo para você. Você não conseguiu colocar em prática ano novo e vida nova. Então, chega alguns momentos da nossa vida que a gente diz: Deus, cadê você? Eu te procuro, o Senhor não responde. Existem períodos que Deus nos trata no silêncio. E até o silêncio dele é um tratamento para nós. Porque se tratando de paternidade, eu não ficaria sem conversar com meu filho. A não ser algumas vezes que já aconteceu de tanto eu falar com eles, de tanto eu falar. E aí, de tanto eu falar, eles não fazerem, eu dizer para eles: eu não falo mais. Aí eu fico em silêncio. E o meu silêncio é um tratamento. E o problema é que para nós, vivermos sem ouvir a voz de Deus e sem receber a direção de Deus é uma tormenta. Como que eu vou ficar sem ouvir a voz de quem me dá direção? De quem me ajuda? Eu preciso ouvir a voz de Deus. Então, existem alguns momentos difíceis na nossa vida, emocional, psicológica, espiritual, relacional, conjugal, que nós passamos por esse momento em que parece que nós estamos passando por um deserto. Então nós passamos por momentos em que somos testados a acreditar na existência de Deus. O diabo tem as suas formas de nos tentar e colocar em nós dúvidas. No Éden, com Eva, ele disse a ela: foi isso mesmo que o Senhor te disse? Observa que desde o princípio a intenção do diabo é colocar dúvida em você. Meu irmão, Deus não pode trabalhar onde existe dúvida. Da mesma forma que você não pode se relacionar com uma pessoa no nível de intimidade, se tratando de amizade, se existe dúvida. Porque se existe dúvida ao seu respeito, não vai dar certo. A pessoa, para poder fazer parte da minha vida, da minha intimidade, não pode duvidar naquilo que eu carrego. Não pode duvidar daquilo que eu sou, e não pode duvidar daquilo que eu falo. Esses dias eu fui confrontado pelo Espírito Santo, e já vem um tempo que eu estou assim, pastor Bruno, e Deus pedindo para me poder dizer algumas coisas para algumas pessoas e para a igreja, e eu falo assim: Senhor, eu não quero entrar nessas questões, porque é difícil, é doloroso. Por que é doloroso, Henrique? É porque eu não quero confundir bajulação com honra. Então o Espírito Santo ministrou no meu coração. Mas engraçado, quando o Benjamin ou a Melanie faz alguma coisa errada, você corrige eles. Por que você corrige? Por que você ensina? Por exemplo, uma coisa básica que Marina sempre faz lá em casa. A Melanie fala assim: ô mãe. A Marina não responde. Eu acho que é um mal de mãe. Aí ela fala: ô mãe. Aí a Marina não responde. Ô mãe. Aí ela grita. Aí a Marina fala: é mamãe. Mais alguém? Estão aí as mamães. E o Benjamin da mesma forma. É mamãe, é mamãe e a mamãe, Benjamin e Melanie.
E às vezes a gente ensina algumas coisas para eles, pede bênção, o vô, a avó, o tio. O que nós estamos ensinando? Nós estamos ensinando eles a honra. Nós estamos ensinando eles o que? A honra. Honrar as pessoas. Ora, quando eles ganham alguma coisa, a gente fala para eles, como que diz? Eles dizem, obrigado. E como que você responde? Quando alguém diz para você, obrigado, como que você responde? Você merece, porque obrigado é muito vazio. De nada é muito vazio. De nada, por nada. Não, você fez um favorzão para a pessoa, ela falou obrigado, você fala, de nada, por nada não. Olha nos olhos dela e diz, você merece. Então a partir de hoje troca o de nada por você merece. Aprendeu, Nayara? Então pronto. E aí a gente ensina algumas coisas assim. Eu estou ensinando para eles o quê? Honra. Então Deus disse para mim, se não for você para ensinar, quem vai ensinar? Eu te entreguei a paternidade. E se não for você para ensinar, quem vai ensinar? Agora o problema, Henrique, não é aquilo que você ensina, nem seu coração, é o coração de quem recebe. Porque quem tem um coração de filho, recebe. Então não é sobre o meu coração, não é sobre as minhas palavras, não é sobre aquilo que eu falo. É como você recebe. É como você recebe. Porque se eu te dar um incentivo para você fazer alguma coisa, eu não vou ter como barganha, Bruno. Porque você conhece o meu coração. Eu tenho certeza que se eu falar, eu quero fazer isso por você, você não vai entender que é barganha. Eu não estou te comprando. Você conhece o meu coração. Agora, quem não conhece meu coração vai pensar, está querendo me comprar. Aí o problema é seu, não é meu. Aí o problema é do outro, não é meu. E nem seu. Diga boa essa palavra. Então a dúvida, você não pode trabalhar na dúvida. Não trabalhe na dúvida com ninguém, em relacionamento nenhum. Se existe dúvida, rompe. Rompa o namoro, rompa o noivado, o casamento, fica o resto da sua vida. Rompa a amizade. Pode romper, se existe dúvida, rompa. Se existe dúvida concernente à igreja, procure outra. Existem tantas outras boas igrejas, você vai sentir saudade, mas é melhor. Não pode ter dúvida no seu coração. Digo, meu coração, não pode ter dúvidas. Agora, por que existem algumas situações que nós deixamos e permitimos a dúvida entrar? Porque quando você recebe uma revelação de Deus é diferente. Quando você recebe uma revelação de Deus, quando você recebe de Deus é diferente. Escute isso, o diabo tentou colocar dúvida no coração de Adão ou de Eva? Isso é poderoso, você tem que conversar comigo. O diabo tentou colocar dúvidas no coração de Adão ou de Eva? Você já parou para poder tentar imaginar por que ele não tentou colocar dúvida no coração de Adão? Porque a revelação que Adão teve foi uma revelação da parte de Deus, um conhecimento revelado. Eu não posso tocar nesse fruto porque o conhecimento de não tocar nele eu recebi de Deus. Agora, que momento na Bíblia que você vê Deus falando para Eva não tocar naquele fruto? Você não viu. Logo, o conhecimento que Eva recebeu não foi revelado, foi comunicado. Então, quando você vive de revelações comunicadas, o seu nível é superficial. Agora, quando você tem um encontro com Deus, uma revelação, conhecimento que Ele tem para você, você anda na linha que tem que andar e você mergulha aonde precisa mergulhar, porque Ele falou com você. Pessoas instáveis, superficiais, são aquelas que recebem o conhecimento comunicado. Eu recebi de alguém, mas quando é que você vai deixar só de ouvir a palavra dos outros e vai começar a ouvir a direção de Deus? Eva tinha terminado de receber isso do seu marido. Como Jesus, ele disse: se tu és o filho de Deus, transforma essa pedra em pão. O diabo sempre vai tentar trabalhar com você na dúvida. Será que você é mesmo? Será que você nasceu para ser mesmo? Será que você nasceu para ser assim mesmo? Vai ser sempre dúvidas e dúvidas. Ah, será que é para me continuar casado com essa pessoa mesmo? Dúvidas.
Ele disse para Jesus, se tu és, tentando tocar na identidade dele, mas Jesus sabia quem era. Jesus estava debaixo da palavra do seu pai, há pouco tempo atrás, ele desceu sobre ele o Espírito Santo, e a voz do seu pai elogiando, dizendo, esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer, cumprindo, obedecendo, porque todas as vezes que você obedece à voz de Deus, Ele se alegra com você. Deus se alegra com os obedientes. Observa que coisa interessante, Deus não faz um elogio a Jesus quando Jesus faz um milagre. Deus não faz um elogio a Jesus quando Jesus transforma a água em vinho. Deus não faz um elogio a Jesus quando Ele cura os olhos do cego. Deus não elogia Jesus quando Jesus faz um milagre, fazendo um paralítico andar. Deus elogia Jesus quando Ele obedece. Porque não adianta nada você fazer coisas grandiosas e não andar em obediência. E quem diz isso para você? Sua mãe. Sua mãe é como a minha? Porque chega no aniversário da minha mãe, eu falo, mãe, eu trouxe um presente. Ela fala, não, meu filho, tudo que a mãe quer é obediência. Mas alguém aí? Já foi essa geração que só queria obediência. Os de hoje quer tudo presente. Além do presente, a obediência. Então, o versículo que nós usamos de Jó parece contrário, levando em conta que ele é onipresente. Tudo que está em ordem, continua em ordem. Às vezes existem algumas coisas que estão bagunçadas na sua vida, mas tudo que precisa estar em ordem, está em ordem. Quando você estiver passando por momentos difíceis, conturbados, você precisa sair de fora da sua casa, olhar para o céu, olhar para as estrelas. O mundo continua funcionando perfeitamente de acordo com a sua rotina. Funciona bem porque tem uma rotina incrível. O sol nasce sempre no mesmo tempo, se põe sempre no mesmo tempo. Na nossa nação, Brasil, sempre teve 4 estações. Então o mundo funciona bem porque tem rotina. Você não funciona bem porque você oscila. Você precisa de fincar suas estacas em Deus para você vencer. E tem promessa dele para você vencer. E tem coisa boa nele para poder você vencer. Mas você precisa firmar as estacas. Eu gosto muito de orar no monte, às vezes isso acontece à noite. E eu olho, sempre tem em algum lugar 3 estrelas. Quem já viu? Quem já conseguiu contemplar? No meu tempo, não sei se isso é verdade, tem até que pesquisar, e eles ficavam chamando de 3 Marias. Não sei porquê. Você também conhece assim? 3 Marias. Não sei o que elas eram, se eram irmãs. Mas apelidaram as 3 estrelas. Deve ser 3 amigas que não largavam um do pé do outro, né? Só pode. E aí, desde quando vou fazer 35 anos agora, dia 4 de abril, só para deixar registrado. Mas desde quando eu era menino, 5, 6 anos, 7 anos de idade, que eu tenho essa memória, as 3 estrelas estão lá do mesmo jeito. Então, meu irmão, só vai ser abalado aquilo que pode ser abalado, mas se a sua fé estiver e a sua vida estiver firmada em Jesus, você será inabalável. Se a sua vida está na mão de Deus, só move aquilo que pode ser movido e removido. E por mais que o vento tente soprar você de um lado para o outro, você está enraizado, balança para um lado, balança para o outro, mas as minhas raízes estão firmadas e eu não deixo a presença de Deus. Então existe um processo de maturidade no deserto. A minha filha mais nova, não a caçula ainda vai chegar, mas a Memel come com a mão até hoje. A gente coloca lá os talheres para ela, ela arruma a mesa. A Marina diz, Memel, arruma a mesa para nós. Ela vai lá, coloca lá o suplá, coloca os pratos, coloca os talheres. Ela já faz isso sozinha. E não aceita a gente inverter a ordem. Lá em casa tem o meu da Marina, tem o do Benjamin que é azul, dela que é rosa. Se eu colocar, opa, esse aqui é meu, aquele é do Benjamin. E ela está super treinada. Só que ela não mexe no talher dela.
Ela vai comendo com a mão assim numa boca, né? Agora, se você me ver sentado numa mesa com a Melanie, e a Melanie comendo com a mão, de repente você vai achar, que bonitinho. E se eu começar a comer com a mão? Ridículo, horroroso, não é? Isso é maturidade. Só que a maturidade, ela vem com processos, nem sempre com a idade. Existem pessoas mais novas, que estão mais maduras do que as mais velhas. Inclusive, maturidade, nós estamos precisando de falar mais sobre isso, porque dizem que um homem está se transformando em um verdadeiro homem com 45 anos de idade. Meu Deus. Você encontra o cara para casar 33 anos de idade. Aonde você mora? Com a minha mãe. Não, cara, que você dá 18 anos, racha fora. Se você não casou com 18, não some da vida de sua mãe, de seu pai. Sai fora. Passou dos 18? Casou não? Não. Ai, mas eu só saio de casa que eu aprendi com a bênção do meu pai e da minha mãe. Você não vai sair em rebeldia, não. Você precisa de emancipação. Você precisa de fazer sua comida, você precisa de pagar suas contas. Eita, que o negócio tá... Deixa eu melhorar. Boa noite. Deixa eu melhorar. Então você precisa fazer e entender que situações vão fazer você amadurecer. Ah, mas se eu deixar de morar com meu pai e com a minha mãe, eu vou ter que pagar minhas contas, a água, a luz. Maturidade. Vai doer, mas você vai se tornar maduro. Isso precisa acontecer com você, emancipação. Então o deserto é o lugar de fazer com que o nosso caráter seja desenvolvido. O deserto é um lugar que parece que você está indo em direção contrária das promessas de Deus. Me lembro que alguns anos atrás, e já está ficando bem para trás essa história, que nós sonhávamos em sair do lugar que estávamos, que a gente apelidou carinhosamente de caixotinho, e um sonho de irmos para um lugar na frente. Reformamos toda aquela igreja, compramos uma placa linda, um letreiro lindo, colocamos lá Mensageiros Kids. Você lembra, Simone? Você lembra, Suzana? E aí, as pessoas passavam, deixavam os seus filhos na igreja Kids, e logo na próxima esquina assim, próximo, tipo 100 metros, já estava lá a igreja dos adultos. Então nós fizemos aquilo com carinho, investimos o nosso recurso, a nossa generosidade. Mas em 2 meses e meio a gente teve que sair daquele lugar. Meu Deus, em 2 meses e meio nós tivemos que voltar para trás. E o deserto é assim, parece que você está indo em direção contrária. Mas quando a gente estava achando que estávamos recuando, Deus estava nos esticando. Então existem algumas situações que você só não está avançando ainda porque Deus sabe da sua incapacidade de não conseguir, e Ele está forjando o seu caráter para que quando você chegar lá, você permanecer. Porque difícil não é chegar, difícil, gente, é permanecer. Difícil não é chegar todo mundo chega, muita gente chega, mas permanecer é ficar lá em cima. Chegar no primeiro lugar não é difícil, permanecer lá. Você já percebeu o campeonato brasileiro, por exemplo? Onde estão os cruzeirenses aí? Tudo murcho. Cadê os atleticanos? Estão trabalhando, fazendo dinheiro, né? Estão ocupados com outras coisas. Americano, tem aqui americano? É, o americano. E crente, que não torce para ninguém, tem aqui ou não? Aí, ó. Você já percebeu? Que às vezes o nosso time, nós estamos lutando para o nosso time chegar lá, aí o nosso time chega. Mas a hora que ele chega em primeiro lugar, meu amigo, minha amiga, está todo mundo querendo derrubar. E o tal do famoso jogo de 6 pontos? É 6 mesmo? Tem muito tempo que eu não vejo futebol. De 6 pontos, porque é aquela situação em que se quem está em primeiro lugar perde para quem está em segundo, o segundo lugar vai ultrapassar o primeiro. É o tal famoso do jogo dos 6 pontos. Então, se você quer estar em primeiro lugar, é ótimo, é maravilhoso, mas você precisa estar com a envergadura correta para permanecer lá. E essa é a intenção de Deus com você. Nós não gostamos da palavra deserto porque ela tem uma interpretação errada para nós. O propósito do deserto é treinar, purificar e fortalecer.
e nos preparar para um grande mover do Espírito de Deus em nós. Então, o deserto não é um lugar que Deus te coloca para você ficar sofrendo, é um lugar dele treinar você, forjar seu caráter e te fortalecer. Agora, você só precisa de fato entender se você está passando por um deserto, se você entrou no deserto ou se Deus te levou, porque se Deus te levou, Ele te sustenta, mas se você for sozinho, você está por conta própria. Mas como que eu vou saber quando é Deus que me leva para um deserto e quando eu estou indo para lá? Você lembra do caso de Elias? Deus mandou ele ir para aquela caverna? Ele foi por conta própria. Ele ficou com medo. Ele estava fugindo. Então as suas emoções podem determinar se você está vivendo um deserto que você está chamando de deserto, se é seu ou se é Deus que mandou. Então você precisa aprender a identificar isso. Se você procurar uma rota de fuga antes de entender porque Deus o levou a determinada situação de sequidão, inconscientemente prolongará o seu tempo no deserto. Gente, eu era um péssimo aluno. Até a 4ª ou 5ª série, eu era um excelente aluno. Quando eu fui para a 5ª ou 6ª série, que eu fui estudar de manhã, que eu emanei com a galera da favela, da comunidade, lá perto da minha casa, minha vida virou uma bagunça. Eu já não estudava mais, eu me lembro que até a 4ª, 5ª série, os meus amigos ficavam passando assim, eu lá no alpendre da casa da minha tia Ana, já falecida no Senhor, tinha um alpendre assim, os meninos passavam, eu chegava da escola, eu fazia o dever. Ela falava assim: Henrique, faz o dever quando você chegar da escola, porque no outro dia, você vai estar livre e vai poder brincar. Então, enquanto eu estava tendo os cuidados da minha tia, tudo certo. Depois que eu comecei a emanar com as amizades erradas, que me levava para roubar mussarela. A coisa mais errada que eu já fiz na minha vida, roubar mussarela. Me levou para roubar mussarela. Minha tia desanimou, meu irmão desandei, eu parei de estudar. Não deu certo. Como é que eles me passavam na escola? Eu chegava no final do ano e ficava de recuperação. Meus amigos paravam tipo dia 5, dia 6, eu ia até dia 20. Eles falavam: você vai ficar de recuperação. Eu falei: eu vou estudar 20 dias, você estudou o ano inteiro. Olha como é que eu já era terrível. Aí eu não passava na recuperação e ficava para janeiro. Aí eu também não passava em janeiro, eles falavam assim: eu vou te passar. Lá no meio do ano você vai fazer outra prova. Quando eu fui descobrir, tem um negócio aí que eu não posso falar ao vivo. Mas eu não conseguia fazer as provas porque eu não estudava. Eu não estudava, não fazia as provas, tirava nota baixa e não passava de ano. Se esse deserto foi Deus que te colocou, se você não passar na prova, você vai ficar nele. O deserto é um lugar incrível para você passar e Deus forjar seu caráter, te treinar, você sair de lá mais forte. Mas se você queimar etapas, e se você querer fugir, quanto mais você tenta queimar etapas e fugir, mais você fica lá. A ignorância acerca da natureza e do caráter de Deus faz com que nós vivamos mal. Por isso que, ao invés de ficarmos desesperados como pessoas que não conhecem o tamanho de Deus e como pessoas imaturas, precisamos exercitar aquilo que Tiago diz. Tiago capítulo 1, versículo 2 vai dizer: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Considerem motivo de muita alegria o fato de vocês passarem por provações. Então, quando alguém dizer para você: meu irmão, eu estou numa prova, que crente gosta disso, né? A gente usa uns linguajar que as pessoas não entendem, mas o crente gosta dessa palavra. Meu irmão, eu estou numa prova, você dá uma gargalhada na cara dele. Vamos treinar? Vamos lá então, 1, 2, 3 e... Você vai dizer para essa pessoa: estou numa prova, aí você vai soltar a gargalhada, entendeu? Vamos lá, 1, 2, 3 e... Essa pessoa vai olhar para você e vai dizer: você é antipático, você não tem empatia. Você vai falar assim: não, eu leio a Bíblia, porque a Bíblia fala assim que motivo de tribulação é motivo de alegria.
Porque a cada tribulação que você vence, mais forte você sai. Ei. Mais forte você sai. Você não sabe, apareceu para mim um problema de um tamanho, que bênção, glória a Deus. Pergunta por quê? Porque o tamanho do problema é o tamanho da capacidade que você tem de resolver. Quem resolve problema recebe promoção. Apareceu um problemão lá na empresa, lá, eu estava conversando com o Andinho disse para mim que teve uma ideia criativa, levou lá para a empresa e foi colocado na empresa toda. Pensa que coisa maravilhosa. Se o problema é grande, meu irmão, é porque você tem capacidade de resolver esse problema. E talvez o problema resolvido se torne uma dor de muitas pessoas, que já é uma dor de muitas pessoas, e se torne um negócio para você. A perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Então, a perseverança completa, o senso de continuidade. Você precisa levar a sua vida paulatinamente. Tudo que cresce rápido demais corre o risco de ter uma queda grande. Observa como o nosso crescimento como igreja é gradativo. Você já percebeu isso? Eu fiquei, Miriam, praticamente 6 anos com as mesmas pessoas na igreja, treinando elas. E às vezes eu falava, meu Deus, parece que não cresce. Deus falou para mim, é porque a sua visão está errada, você está crescendo. Aí eu falava, não estou vendo. Ele falou, você está olhando para o lugar errado. E Deus falou, eu falei para Deus, Deus não está crescendo. Ele disse, você está olhando para o lugar errado. Eu falei, para onde eu devo olhar? Ele olha para baixo. Porque aquilo que você está construindo para baixo, Henrique, firmando as estacas. Porque a hora que crescer para cima... Então às vezes você só está olhando para a direção errada. Porque melhor do que crescer para cima, é crescer para baixo, Miriam. E depois que as suas estacas estiverem bem firmadas, ninguém tira você desse solo. Então Deus está fazendo algo bom, essa é a boa notícia. Vou falar de novo, Deus está fazendo algo bom e essa é a boa notícia. Deuteronômio capítulo 8, versículo 2 vai dizer, lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho do deserto. Quem conduziu? Vamos de novo. Lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho do deserto. Quem conduziu? Durante esses 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer os seus mandamentos ou não. Deus te leva para o deserto com a finalidade de ver a intenção do seu coração, para ver se pode confiar em você a próxima etapa. Porque talvez você está ganhando 10 mil reais por mês e ele quer colocar 20 na sua mão, mas ele tem que ver o seu nível de maturidade para poder receber isso. Talvez você lidera 20 pessoas, ele quer colocar 40 na sua mão, mas ele tem que testar você. Então é Deus que nos leva para esse lugar. Pensa, para humilhá-los, pô-los à prova, mas com a finalidade de conhecer as suas intenções. Então o deserto não é um lugar de derrota para aqueles que obedecem ao Senhor. Logo, não é um bom momento para buscarmos sinais, bênçãos e abundância. Isso virá depois. Agora é o momento de buscarmos o coração de Deus. Eu quero que você fique de pé, porque eu tenho boas notícias para você. Quem que foi o maior libertador de Israel? Você sabe me dizer? O maior libertador da nação de Israel, o seu líder, Moisés. Você sabe quem foi um dos maiores profetas da antiga aliança? Sabe? O último juiz? Samuel. Diga comigo, Moisés, o grande libertador. Diga comigo, Samuel, um dos maiores profetas. O que essas duas pessoas têm em comum, como tantas outras pessoas na Bíblia? Escute isso. Todos eles nasceram no meio de uma crise. Todos eles nasceram no meio de uma crise.
Você está em crise? Esse é o melhor momento para você florescer em Deus. O Brasil está em crise, esse é o melhor momento para se manifestar os filhos de Deus. A economia está em crise, esse é o melhor momento para Deus te dar uma criatividade para você quebrar isso. Eu vou te dar uma palavra melhor ainda, quem quer receber? Todos eles nasceram em tempos de crise. Inclusive cresceram na casa do seu inimigo. Porque quando Deus quer te guardar, Ele te coloca na casa do inimigo. Então tem inimigo que você não tem que mandar embora não, ele faz parte do processo. Você não está entendendo. Você não está entendendo. Tem inimigo que você não pode mandar embora, ele faz parte do processo, ele está ajudando a construir e forjar seu caráter. E daquilo que Deus está tentando provar no meu e no seu coração, quando nos dá inimigos desse jeito, é para saber se nós não teremos o coração como o deles, porque se depender deles, eles nos matam. Davi apareceu num tempo de crise, e cresceu no palácio do homem que se tornaria o seu maior inimigo. Você tem muitos inimigos? Dê gargalhadas. Vou perguntar de novo, só quem tem vai dar uma gargalhada. Você tem muitos inimigos? Você tem poucos. As pessoas falam de você ou não falam de você? Não, ninguém fala nada de mim, eu sou um rapaz. Não, você não está construindo nada. Você não está fazendo nada. Eu não estou falando falar sobre o seu caráter, sobre a sua conduta. Eu quero saber se eles estão falando mal de você sobre aquilo que você está construindo. Porque alguém tem que falar de você, bem e mal. Se ninguém fala nada de você, você está passando sem ser percebido na vida das pessoas. Alguém tem que falar de você. Nossa, você viu a Eliomar? Tem a maior clínica da cidade, mas você viu como que ela conseguiu? Oh, coisa boa. Oh, coisa boa. Nossa, você viu que o Bruno e a Bruna pegam os pets dos ricos da cidade? Mas você sabe como que eles conseguiram? Tem que falar. Tem que falar. Você não viu o pastor Bruno falando aqui? Não, a gente não entra lá porque é a igreja dos ricos. A gente fala isso aqui, a gente afirma isso aqui, só entra aqui quem é rico, a gente fala isso? Nunca falamos. Mas não é sobre o seu bolso, é sobre sua mente. Porque se eu sou um filho de Deus, eu não espero acontecer para fazer, eu me comporto como eu devo me comportar. O que eu sou? Filho de Deus. Meu pai é o quê? Um rei. Logo eu preciso andar conforme a minha realeza. E nos dias que nós estamos hoje, meu irmão, todo mundo, se quiser, se veste muito bem. Muito bem. Quando eu era criança, não. Quando eu era criança, se eu colocar umas fotos minhas aqui, você vai falar, nossa, era feio, né? Não, é as roupas. É as roupas. Se eu colocar uma foto minha aqui, você fala, misericórdia, mas a camisa era do meu pai, a cueca do meu irmão, a bermuda era de não sei quem, não dava certo não, irmão. Mas hoje, pouquíssimas pessoas podem dizer que não andam de forma elegante, porque não tem condição. Pouquíssimas. Se você quiser, você pode. As mulheres que o digam, cheio das modinhas. Agora eu vou deixar as pessoas me taxarem? Não. Eu sou aquilo que o meu pai disse que eu sou. Eu sou aquilo que Deus disse que eu sou. E esse deserto está me treinando, porque eu vou sair mais forte. Neste deserto eu estou sendo treinado, porque eu vou sair mais forte. E talvez Deus te levou para o deserto. Talvez você foi por um caminho de solidão, assim como foi Elias. Então é a hora de você orar e dizer, Deus, te lembra. O Senhor pode se lembrar agora.
Se lembrar do quê? Das minhas orações, da minha entrega, da minha consagração. Eu passei por um momento de oscilação, mas eu preciso da sua ajuda. Com o alimento que veio do céu, Elias caminhou 40 dias e 40 noites. Você veio aqui hoje para ser alimentado com coisas incríveis da parte de Deus, que vão fortalecer você. E o alimento de hoje vai fazer com que você caminhe o ano de 2025 sem oscilar. É isso, mensageiro!